Fala pessoal, aqui é o Joca novamente para a gente continuar a nossa série sobre tomografia de crânio. Dessa vez, nós vamos falar das principais características e o que é que a gente tem que prestar atenção no AVC hemorrágico. Vamos lá? Começando, pessoal, a gente tem que lembrar que o AVC hemorrágico ele representa de 10 a 15% de todos os AVCs e lembrar que o sangue ele é hiperdenso na tomografia, ou seja, a gente vai procurar estruturas mais brancas, mais hiperdensas, que tenham compatibilidade com sangue, como a gente vai explicitar aqui um pouco melhor. A gente tem que ter atenção que essa densidade ela pode variar, principalmente em pacientes que tiveram sangramento há mais tempo, ou seja, pacientes já com sangramento subagudo por volta de uma semana, e pacientes anêmicos que podem ter uma densidade menor do sangue, tá? Então vamos lá. Outra coisa importante, importantíssima, é que não tem como você diferenciar pela clínica um AVC isquêmico de um AVC hemorrágico. Por isso que a tomografia é tão importante na avaliação dos AVCs, tanto para excluir sangramentos como para identificar os sangramentos também, tá? Ou seja, isso é um mantra para a gente. Não tem como diferenciar sem a tomografia, tá? E a etiologia em adultos, a gente vai principalmente para dois polos. O sangramento hipertensivo e o sangramento por angiopatia amiloide, que são as principais etiologias nos adultos. Existem outras etiologias, que são as causas macrovasculares, mas quando a gente pensa em sangramento em adultos, a gente pensa em sangramento de etiologia hipertensiva e sangramento de origem de angiopatia amiloide. Essas são as principais, e as causas macrovasculares, como malformações vasculares, cavernomas, ou outras causas um pouco mais raras, como metástases cerebrais sangrantes, também podem estar associadas na minoria dos casos, mas as principais são hipertensiva e angiopatia amiloide. O AVC hemorrágico ele tem algumas localizações específicas. Quando a gente pensa na etiologia hipertensiva, a gente tem que pensar em três localizações principais. Uma delas é a região núcleo capsular, que está aí assinalada em amarelo para a gente, ou seja, aquela região mais mediana do cérebro que pega tanto os núcleos da base como a cápsula interna. Outras regiões importantíssimas para a etiologia hipertensiva são sangramentos em ponte e cerebelo, que também podem ser acometidos com AVC hemorrágico. Ou seja, quando a gente pensa em AVC hemorrágico hipertensivo, três localizações principais: núcleo capsular, ponte e cerebelo. Vamos dar uma olhadinha no exame. Começando de cima para baixo, a gente tem uma tomografia, numa janela habitual, que a gente quer ver principalmente o parênquima encefálico. A gente vai descendo e a gente começa a ver uma estrutura hiperdensa na região núcleo-capsular. Então aqui a gente vê um AVC hemorrágico, ou seja, um sangramento núcleo-capsular extenso, ou seja, bem grande, muito volumoso, começando a ter um desvio de estruturas da linha mediana, né? E que tem também, se a gente prestar bem atenção, um sangramento que ele extravasa para dentro dos ventrículos, para dentro do ventrículo lateral, ou seja, tem um hemoventrículo também associado. O hemoventrículo ele é também uma estrutura que aumenta a gravidade do sangramento que a gente está avaliando, né? Porque principalmente pela coagulação ele pode levar a obstruções da circulação de líquor, ou seja, ele pode levar a hidrocefalias agudas, por exemplo. Isso é muito importante, porque quando a gente pensa em scores prognósticos, como existem vários, né, o principal deles é o ICH, que leva em conta idade, Glasgow da admissão, presença de hemoventrículo, volume, todas essas continhas que a gente acha facilmente para conferir, tudo isso é relacionado com morbidade, com aumento da mortalidade. Tá? Então a gente tem que saber identificar que pontos são esses na nossa tomografia. Tá? Outra questão importante é de cálculo do volume do nosso sangramento. Quando a gente pensa em cálculo de volume, a gente tem que ter atenção especialmente para uma questão que é qual é a espessura dos cortes da minha tomografia. Eu penso em calcular o volume do meu sangramento quando eu pego um maior eixo, um maior eixo horizontal, com um maior eixo vertical, com o número de cortes, né? Prestando atenção principalmente nas medidas, para não utilizar centímetros com milímetros, né? A gente pensa em cortes, e na altura dos cortes a gente pensa em milímetros. Algumas tomografias têm cortes de 1 milímetro, de 3 milímetros, dependendo da sequência que a gente abre. E isso é muito importante para a gente não errar nas contas, tá?
mas isso deve ser feito com calma e você pode também utilizar os softwares de visualização que são disponíveis, tá? Então, seguindo, a gente consegue ainda ver a extensão do nosso sangramento, ainda com o hemoventrículo, na parte mais posterior, né? E que ele vai até lá embaixo. Quando a gente pensa em AVC hemorrágico, uma das principais preocupações no atendimento agudo é: esse paciente tem um risco aumentado de expandir o hematoma ou não? Ou seja, esse sangramento que eu vi agora na tomografia, nas próximas horas, ele tem risco aumentado de expandir, de aumentar o volume? Isso a gente consegue ver com alguns sinais, tanto na tomografia sem contraste, como na angiotomografia arterial também. A gente vai ver alguns deles agora. Se a gente presta atenção nesse corte, por exemplo, a gente vê que a gente tem um hematoma principal, que é bem volumoso, mas a gente tem alguns sangramentos satélites, ou seja, a gente tem alguns sangramentos menores que estão na periferia do sangramento principal, como se fossem pequenas ilhas. E isso a gente chama de sinal da ilha. Esse é um sinal que ele é associado a um maior risco de expansão do hematoma. Ou seja, esse paciente que apresenta esse sinal, ele tem mais risco desse hematoma principal expandir a ponto de engolir esses pequenos sangramentos satélites. Isso é muito importante para a gente estabelecer também a vigilância neurológica em todos esses pacientes, né? Outro sinal importante é o sinal do ponto, ou seja, o spot sign, que a gente chama também, que é um achado na angiotomografia arterial, ou seja, quando eu injeto contraste na fase arterial, faço a aquisição da minha imagem, e se eu tiver um ponto de extravasamento de contraste dentro do hematoma, isso quer dizer para mim, isso traduz para nós que existe um sangramento ativo naquele hematoma, como a gente consegue ver aqui na nossa imagem. A gente tem 2 pontinhos brancos que estão dentro do hematoma. Isso quer dizer para a gente que tem um sangramento ativo em curso. Lembrando que a expansão do hematoma ela é muito mais significativa nas primeiras 6 horas. E uma expansão do hematoma, ou seja, um aumento, uma continuação do sangramento após 24 horas, o risco é muito baixo. Ou seja, o período de maior risco é nas primeiras 6 horas do sangramento. Então, vamos dar uma olhadinha em outro exame agora. A gente começa lá de cima, vai descendo, e agora a gente encontra outro sangramento. O que difere esse do primeiro que a gente viu é principalmente a localização. Vê aqui como ele está bem mais periférico, bem mais cortical, bem mais lobar. Esse é um sangramento que a gente chama de sangramento lobar, ou hemorragia lobar. E ela é muito associada à angiopatia mieloide, principalmente em pacientes mais idosos, pacientes com mais de 70 anos, por exemplo. Aqui é uma coisa bem importante da gente identificar que ele não é uma localização típica de um sangramento hipertensivo. Isso vai ajudar a gente a raciocinar a investigação desse paciente, como vamos revisar. Então, mesmo raciocínio do outro. Material hiperdenso na tomografia com um padrão realmente confluente de um hematoma, de um sangramento lobar. Tá? Outra questão importante da gente avaliar são as densidades. Aqui, por exemplo, nesse corte, a gente vê que tem algumas áreas com densidade menor e outras áreas com densidade um pouco maior. Essa heterogeneidade das densidades implica traduz para a gente que esse paciente pode ter tido um sangramento em 2 tempos, ou seja, sangrou um pouquinho por um lado e depois teve um sangramento ativo um pouco depois. Isso é bem comum, principalmente em uso de anticoagulantes, tá? E também em expansões de hematoma, tá? Então, seguindo um pouquinho, a gente tem um corte coronal desse mesmo sangramento, mostrando para a gente a localização mais periférica, mais lobar, mais cortical desse sangramento, tá? Aqui revisando os principais sinais radiológicos associados à expansão do hematoma. À esquerda nós temos o spot sign, o sinal do ponto, né, na angiotomografia arterial, que indica para a gente extravasamento agudo, ou seja, extravasamento em curso de contraste para dentro do hematoma. E à direita, um outro sinal da ilha, né, ou seja, sangramentos satélites em volta do hematoma principal. A gente pensa que quanto mais sangramentos satélites, maior o risco, mas o número mágico que sempre coloca na literatura é de 3 sangramentos satélites associados ao hematoma principal. Quando a gente pensa em investigação etiológica, aqui a gente pensa em pacientes que têm localização típica de hipertensiva ou pacientes que têm um hematoma lobar. Quando a gente pensa em localizações típicas
de sangramento hipertensivo, que são aquelas três: núcleo capsular, ponte e cerebelo. A gente olha principalmente a idade e a história de hipertensão. Se o paciente ele tem menos de 45 anos, ou seja, o paciente está estranho, eu não espero que ele tenha um AVCH nessa idade. Então eu tenho que realizar uma investigação para causas macrovasculares, tá? Quando eu penso em pacientes um pouco mais velhos com história de hipertensão, ou seja, ele já teve tempo de ter as alterações patológicas da hipertensão, tem um paciente de maior risco, ele tem uma localização típica, eu tenho uma etiologia presumidamente hipertensiva. Lembrando também que hemorragias, que AVCs AVCs hemorrágicos, né, eles também são associados principalmente a drogas adrenérgicas, né, sendo como etiologia também, principalmente em pacientes mais jovens, isso deve ser pesquisado. A gente pensa em sangramentos lobares, aqui a idade é o principal. Pacientes com mais de 70 anos, eles têm uma etiologia presumidamente de angiopatia amiloide. Quanto pacientes com menos de 70 anos, a idade é atípica para esse tipo de sangramento, então nós temos sempre que fazer uma investigação para causas macrovasculares, tá? Para lembrar das causas, a gente tem a causa que a gente comentou no início do vídeo. Então, metástases cerebrais sangrantes, infartos hemorrágicos, ou por um AVC isquêmico que teve uma transformação hemorrágica, ou um infarto venoso, e também malformações arteriovenosas são etiologias implicadas nas causas macrovasculares de AVC hemorrágico. E com isso, a gente encerra esse vídeo sobre AVC hemorrágico na avaliação de tomografia de crânio e fica aqui com a gente para mais vídeos sobre tomografia de crânio nos diversos cenários aí da nossa prática clínica.